Bom, lembrando que não está autorizada a divulgação desse material, de nenhum outro material, né? O material está lá no Classroom, as aulas no YouTube, e na aula passada a gente falou da trefilação, né? Terminamos o capítulo de trefilação, falando do esforço, da trefilação e do ângulo ótimo. E hoje a gente vai falar da extrusão, que é um processo muito parecido, teoricamente, né, com a trefilação, mas tem as suas particularidades, como a gente vai ver aqui hoje, né? A ementa prevê falar dos conceitos gerais, tipos de extrusão, parâmetros geométricos e físicos, fluxo de metal, extrusão a quente, a frio, por impacto, hidrostático e os equipamentos utilizados na extrusão. Então, o que é extrusão? Então, na extrusão, o material é forçado através de uma matriz de forma similar ao aperto de um tubo de pasta de dente. Então, você, diferentemente da trefilação, que você puxa o material, na extrusão você empurra o material contra a matriz. E as formas resultantes, né, praticamente qualquer forma de seção transversal, vazada ou cheia, pode ser produzido por extrusão. Como a geometria da matriz permanece inalterada, os produtos extrudados têm a seção transversal constante. Então, essa é a característica aí da extrusão. Dependendo da utilidade do material a extrudar, o processo pode ser feito a frio ou a quente. A gente viu que na trefilação, prioritariamente, é a frio, né? Aqui depende, pode ser a frio ou a quente. Cada tarugo é extrudado individualmente, caracterizando a extrusão como um processo semi-contínuo. O produto é essencialmente uma peça semi-acabada, e a extrusão pode ser combinada com operações de forjamento, sendo, nesse caso, denominada extrusão a frio. Então, aqui alguns tipos, né, de peças que podem ser feitas por extrusão, né? Essas seções aqui, sempre seções constantes. Os produtos mais comuns: quadros de janelas e portas, trilhos para portas deslizantes. Você pega essas esquadrias que tem aí em casa, né? Esses perfis são extrudados, né, de alumínio. Tubos de várias seções transversais e formas arquitetônicas. Produtos extrudados podem ser cortados nos tamanhos desejados para gerarem peças como maçanetas, trancas e engrenagens, como mostrado na figura abaixo. Em operação combinada com forjamento, pode gerar componentes para automóveis, bicicletas, motocicletas, maquinário pesado e equipamentos de transporte. Os materiais mais comumente extrudados são alumínio, cobre, aço, magnésio e chumbo. Então, você precisa de uma certa dutilidade do material para formar o produto extrudado, né? Então, aqui você tem uma matriz, né? Esses coolers, né? Essas aletas que você tem na placa de computador são tipicamente perfis extrudados e a matriz tem um formato, né? Como essa peça aqui tem esse formato aqui, e aí o material é forçado a passar por essas ranhuras. No processo básico, denominado direto, um tarugo cilíndrico é colocado numa câmara e forçado através de uma abertura de matriz através de um pistão hidráulico. A abertura da matriz pode ser circular ou de outro formato. A extrusão também pode ser indireta, hidrostática ou por impacto. Então, esse daqui é a extrusão direta, onde você tem a pressão aplicada aqui na retaguarda do material e o material é forçado a passar na matriz com um canal convergente. Essa é a extrusão direta. Outros métodos que tem, né? A extrusão indireta, quando a matriz que se desloca na direção do tarugo. Então, esse aqui é um outro exemplo de tipo de extrusão, né? Aqui a matriz que é móvel, que é forçada contra o material, fazendo o material passar pela própria matriz. Extrusão hidrostática, o diâmetro do tarugo é menor
do que o diâmetro da câmara, que é preenchido por um fluido. A pressão é transmitida ao tarugo através de um pistão e não há atrito entre as paredes da câmara, né? E a extrusão lateral, o material do tarugo é forçado a abertura lateral da câmara e os eixos de punção da peça têm diferentes direções, o ângulo reto. Então, esse aqui é um caso de uma extrusão lateral, né? Essa extrusão lateral ela é usada porque as prensas com maior capacidade são verticais, né? Então, você é obrigado a fazer o material escoar na horizontal, né? Porque aqui tem toda a estrutura, você não consegue colocar a estrutura de uma prensa na horizontal, uma prensa de grande porte, ela já é na vertical, né? E aí, como você não consegue estudar para baixo, tem que fazer um buraco no chão, é mais prático fazer a extrusão lateral. Os parâmetros geométricos da extrusão são o ângulo da matriz, a relação de extrusão, que é o quociente entre as áreas das seções transversais do tarugo e do produto extrudado, e o chamado diâmetro de círculo circunscrito, o DCC, que é o diâmetro do menor círculo no qual se inscreve a seção transversal. Então, aqui eu tenho esse DCC, né, que é esse menor, nesse caso aqui, né, a seção extrudada tem essa área, essa forma aqui. E o menor círculo que eu consigo escrever essa seção é esse daqui. Então, esse é o diâmetro do círculo circunscrito. E a complexidade da extrusão é medida pela relação entre o perímetro da seção do produto extrudado, então seria todo esse comprimento aqui da seção extrudada, e a área da seção transversal, né? A área dessa peça, né? E essa relação é denominada fator de forma. Então, isso mede a complexidade, que é o quanto você tem de modificação da sua área inicial para o seu produto final. E quanto maior essa complexidade, né, mais difícil é extrudar o material. Você vai precisar ou fazer um trabalho a quente ou né, aumentar a capacidade do seu equipamento. Em relação à força, né, qual é a força que você precisa para poder executar a extrusão, você tem essa relação aqui, dessa fórmula aqui, que você tem que a força de extrusão é igual a 1 a 0, a área inicial do tarugo, vezes 1K, que aí depende do material e da temperatura, né, esse K aqui, vezes o logaritmo neperiano da razão entre a área inicial e a área final. Então, com essa fórmula, você estima qual é a força necessária para extrusão. E esse K tem esse gráfico aqui que ele mostra quais são os valores do K, aqui desse lado direito em megapascal, né? E aqui em cima em graus Celsius. Então, por exemplo, o molibdênio, você tem um valor de K para deformar o molibdênio de 400 megapascal a 1.200 graus Celsius, né? À medida que essa temperatura aumenta, o K diminui, né? E à medida que a temperatura diminui, o K aumenta. Isso para todos os materiais, né? E o K do molibdênio é bem alto, do aço inox relativamente alto também, e o do alumínio, olha, é bem baixinho, tá vendo? É lá cerca de 100 megapascal para você utilizar. Por quê? Porque a força, isso vai implicar na força, né? A força para extrudar o alumínio é menor do que a força para estudar um molibdênio. Isso para uma mesma seção transversal, né? Agora, com relação à mesma temperatura, né? O cobre e o bronze, né? Na mesma temperatura, o bronze é mais difícil de ser extrudado, né? Mais difícil não, você precisa de uma força maior do que do cobre. Então, a gente pode fazer essa análise para uma mesma temperatura. A diferença, por exemplo, do cobre a 900 graus, né? Do cobre, que é próximo de 200 megapascal,
para o aço, que é a 450 megapascal. Então, isso implica uma mesma temperatura em forças de extrusão diferentes. Isso vai implicar no maquinário. A força que o maquinário precisa ter é diferente para diferentes tipos de material. Outras variáveis do processo. Então, tem papel de influência no processo. Outras variáveis que são citadas aqui, como a temperatura do tarugo, a velocidade de deslocamento do pistão, que vai me dar a taxa de deformação do material. Isso vai influenciar também, né? E o tipo de lubrificante também vai implicar, né? Porque o lubrificante está ligado diretamente com o atrito entre a matéria, o tarugo e a câmara, que no caso da extrusão é muito maior do que na trefilação. O fator atrito é muito mais evidente aqui, porque você tem muito mais contato de material com o maquinário do que na trefilação. Com relação ao fluxo de metal, né, esse fluxo de metal vai determinar a qualidade e as propriedades mecânicas do produto final. O fluxo de metal é comparado ao escoamento de um fluido num canal, e os grãos tendem a alongar-se, formando uma estrutura com orientação preferencial. O fluxo inadequado pode causar inúmeros defeitos. A técnica de observação de fluxo consiste em seccionar o tarugo ao longo do seu comprimento e marcar uma das faces com quadriculado. As duas metades são então colocadas juntas na câmara e extrudadas. Após a extrusão, as partes são novamente separadas para exame. Então, você vai cortar o material e fazer um quadriculado lá no material e extrudar o material. Você vai seccionar ele, né, ao longo do comprimento, partir em duas metades, né? E aí você extruda e depois analisa como que esses quadriculados se comportaram durante a extrusão. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? O quadriculado, dependendo do tipo de situação que você está executando a extrusão, né? Então, você tem aqui essa situação aqui, A, que é uma situação desejada, uma situação comum, que você observa que você tem um fluxo homogêneo do material, né? Harmônico, é um fluxo que espera-se ter durante a extrusão. Aqui, a gente observa, olha só, que tem uma deformação desses quadriculados aqui, nessa região, e aqui praticamente não teve, né? Da mesma forma aqui, ó. Aqui a gente consegue identificar uma região bastante nítida aqui, né? De fluxo do metal, né, no C aqui. E essa região aqui, da ponta, é a chamada zona morta, que a gente viu semelhante àquela zona morta que tem na trefilação. Então, o material se adere aqui à matriz, e o restante do material escoa por essa região, como se aqui fosse uma região de matriz também, e aqui também. Tá ok? Isso é totalmente indesejado, porque aí você vai ter um cisalhamento nessa região aqui do material que você não deseja, né? É o mesmo efeito que ocorre nas fieiras, mestre? Mesmo efeito, exatamente. Após aquele ângulo alfa crítico 1, é o mesmo efeito que acontece aqui. Com relação às velocidades, né? Você tem aqui que a velocidade do pistão pode chegar até 0,5 metros por segundo, né? E, geralmente, velocidades menores são recomendadas para alumínio, magnésio e cobre, e velocidades mais altas para os aços, titânio e ligas refratárias. E com relação à tolerância, estão na faixa de 25 centésimos de milímetro a 2,5 milímetros, e aumentam com as dimensões de seção transversal. À medida que você tem uma peça maior, né, você vai ter uma tolerância maior, o que é intuitivo, né? Entre outros parâmetros a se considerar, salienta-se que peças complexas poderão requerer matrizes especiais, como ilustrado abaixo, para serem vazadas. Então, você tem aqui
a cavidade de entrada da matriz e aqui a própria matriz em si, né? Para você fazer peças bastante complexas, você tem esse esquema, vamos dizer assim, né? A extrusão a quente, como a gente viu amplamente aí com relação a todos os processos a quente, né? Você precisa aqui aquecer acima da temperatura de cristalização do material, né? Então é feito em temperatura elevada para ligas que não têm suficiente utilidade em temperatura ambiente, de forma a reduzir as forças necessárias. Características: extrusão a quente apresenta alguns problemas como todo processo de alta temperatura. O desgaste da matriz é excessivo, né? Quanto maior a temperatura, maior é o desgaste. O esfriamento do tarugo na câmara pode gerar deformações não uniformes, vai ter a contração do tarugo que vai gerar essas deformações. E o tarugo aquecido... Só um minutinho. Bom, perdão aqui. O esfriamento do tarugo vai causar essa deformação, então, não uniforme, em função da contração. E o tarugo aquecido é coberto por um filme de óxido, exceto quando aquecido em atmosfera inerte. Normalmente, o material, quando tem um aquecimento, ele vai ter a formação de um óxido na superfície que vai afetar o comportamento do fluxo, porque o óxido vai escoar junto com o material, vai fazer parte do tarugo, né? E vai acabar escoando também para dentro da matriz. Algumas medidas preventivas para sanar ou minorar o efeito dos problemas mencionados em função da temperatura. Então, para reduzir o efeito de esfriamento e prolongar a vida da ferramenta, a matriz pode ser pré-aquecida. Então, você pré-aquece o material. Estão me ouvindo aí? Sim, mestre. Sim, sim. Afirmativo, mestre. Estamos vivos. Beleza, beleza. Então, você aquece a matriz também para não ficar uma diferença de temperatura muito grande entre o tarugo e a matriz. Para melhorar o acabamento superficial, a camada de óxido é removida através do uso de uma placa com um diâmetro inferior ao da câmara posicionada sobre o pistão. Então, você vai raspar esse óxido com essa placa aqui para que o óxido não entre na matriz. Então, essa é uma maneira, né, de evitar que o óxido faça parte do produto extrudado também, né? E depois, essa casca cilíndrica contendo a camada de óxido vai ficar colada na parede da câmara e depois você remove ela. É uma etapa a mais, mas você evita que o produto extrudado tenha esse óxido presente na sua composição. Aqui, com relação ao campo de temperaturas para extrusão, né? O chumbo normalmente é 200 a 250 graus Celsius, alumínio suas ligas 375 a 475, cobre suas ligas 650 a 950, o aço já é uma temperatura bem mais alta, a liga refratária bem mais alta também, porque você precisa aumentar a temperatura por conta da falta de utilidade dos materiais à medida que as temperaturas são mais baixas, né? Quanto menos de utilidade você tem material, mais você precisa aquecer para aumentar a utilidade dele e fazer a extrusão a quente efetivamente. Com relação ao projeto de matrizes, né, você tem duas configurações aqui para materiais ferrosos e não ferrosos, né, que você tem aqui no materiais ferrosos uma zona cilíndrica um pouco maior, exatamente para você manter a dimensão do produto extrudado do tamanho que você quer, né? Para você evitar a recuperação do material, né, logo depois da extrusão, o que no material não ferroso
não tem tanto efeito, porque ele já tem uma dutilidade maior, uma maleabilidade maior, e ele vai ter a sua forma, né, menos afetada em função dessa deformação. E esses ângulos aqui, né, o ângulo de entrada e de saída, em função também dessa utilidade do material. E aqui 2 formatos bem interessantes, né, o que não deve ser evitado, né, o errado, e o que deve ser priorizado no projeto das matrizes, né? Então, por exemplo, aqui a simetria da seção transversal, né? Você vê que esse lado aqui tem uma simetria bastante evidente, o que não acontece desse lado aqui. Aqui a gente vê arestas com ponta de faca, canto vivo, interno e externo, né? E aqui a gente vê um adossamento dos cantos, a gente não vê nenhuma ponta, né? Aqui uma ponta é um acúmulo de tensões, sempre. Ponta é acúmulo de tensões, né? E isso não é indicado. Até porque os esforços aqui envolvidos são muito grandes, né? Então não deseja-se isso, né? Aqui você tem furos desbalanceados, aqui você tem furos balanceados. Então é sempre interessante priorizar um formato mais harmônico da seção transversal da matriz, até para homogeneizar os esforços que são aplicados no material, né? Uma matriz dessa daqui, ou errada, né, vai causar uma aplicação de esforços no material heterogêneo, de maneira que as características dos materiais vão ser heterogêneas e os esforços gerados aqui na matriz também não vão ser balanceados. Isso é sempre indesejado. Oi? Uma dúvida. Esse verde, o verde é a peça, não é isso? Não, o verde é a matriz. O furo é por onde o material vai passar. Ah, entendi. Isso daqui é a matriz e o material passa por aqui. Tá bom? Tá bom, entendi. Isso é muito da experiência, tá? É muito da experiência e do bom senso, que é uma coisa difícil de ter, mas é uma coisa da experiência. Você vai aprendendo a evitar essas formas, né, que não são... Essa variação de espessura, tá vendo? Variação de espessura. É sempre bom ter uma espessura de parede uniforme em toda a peça também. Então, é interessante ter isso também. Okay? Então, no caso, a peça, né, que vai ser conformada, ela vai sair não no formato do verde, mas no formato do branco, dentro do caso dentro isso. Do branco, isso. Exatamente. Entendi. Bom? Só para completar ali a minha dúvida também ali, nesse caso, as peças elas vão sair todas individuais. No caso, essa matriz aí foi feita dessa forma para poder fazer essas peças aproveitando a área máxima da matriz, não é isso? Exatamente, perfeito. Isso mesmo. Ok. Bom? Muito bem. Ainda com relação à extrusão a quente, né, os materiais para as matrizes de extrusão a quente são usualmente os aços ferramenta para trabalho a quente, porque o material precisa resistir às temperaturas envolvidas, né, o material da matriz. A gente está falando do material de matriz, né? Precisa resistir a essas temperaturas. Revestimentos como zircônio podem ser aplicados para prolongar a vida da matriz, especialmente matrizes para a produção de tubos e barras. Então, você vai aplicar esse revestimento na matriz, normalmente de aço ferramenta, para reduzir o desgaste da matriz. A lubrificação é importante na extrusão a quente, né? E o vidro é um excelente lubrificante para o aço inox, metais e ligas para altas temperaturas. No processo Séjourné, uma pastilha de vidro é colocada na entrada da matriz
junto com o material. Você pega e joga uma pastilha de vidro junto com o material, na extrusão a quente. A pastilha vai atuar como reservatório de vidro fundido, né, em função da alta temperatura, que vai lubrificar a interface da matriz durante a extrusão. Vidro pulverizado sobre o tarugo reduz o atrito na interface câmara-tarugo. Então, essa pastilha de vidro com alta temperatura vai cobrir a matriz durante a extrusão, e isso vai reduzir o atrito e reduzir a consequente... Um minutinho, pessoal. Foi mal aí, galera. Então, esse vidro vai acabar reduzindo, né? Vai funcionar como um lubrificante, vai reduzir o desgaste da matriz. Para metais com tendência a aderir à parede da matriz, pode usar um revestimento fino de metal macio e de baixa resistência, como cobre ou aço doce. O procedimento é denominado jaquetamento ou enlatamento. Você vai cobrir, né, a matriz com esse metal, né, como se fosse um material de sacrifício, vamos dizer assim, né? E além de formar uma superfície de baixo atrito, o tarugo fica protegido contra a contaminação do ambiente e vice-versa no caso de material tóxico ou radioativo. A extrusão a frio foi desenvolvida nos anos 40. Guerra, né? Guerra desenvolveu muita coisa, né? A guerra teve muitas coisas ruins, né? Mas o desenvolvimento tecnológico foi bastante grande, né? Aliás, mestre, eu até me arrisco a dizer que a engenharia, no caso da guerra, é um dos poucos ramos que cresce. Com certeza. E muito, né? Muito mesmo. Então, a extrusão a frio combina as operações de extrusão direta, indireta e forjamento. O processo foi aceito na indústria, particularmente para ferramentas e componentes de automóveis, motocicletas, bicicletas, acessórios e equipamentos agrícolas. Só um minutinho, pessoal, rapidinho, tá? Foi mal, pessoal, mais uma vez. Então, o processo usa tarugos cortados de barras laminadas, né? A matéria-prima são as barras laminadas, fios ou chapas, e tarugos menores de 40 milímetros de diâmetro são cisalhados e têm suas bordas ajustadas por retificação. Diâmetros maiores são usinados a partir de barras com comprimentos específicos. Embora componentes estudados a frio sejam, em geral, mais leves, porque a peça tem que ser menor, né? Para estudar a frio, você não consegue fazer extrusão como a quente. Não tem a utilidade como do a quente, né? Fabrica os componentes de até 45 quilos e comprimento de até 2 metros. Metais obtidos a partir da metalurgia do pó são também estudados a frio, né? E o benefício aqui da extrusão a frio é aquele que já conhece, né? Você tem um aumento da resistência mecânica, você tem... Só um minutinho que minha campainha está tocando. Na internet é tudo, né, cara? Bom, aí, galera,
você tem os benefícios da extrusão a frio, né? Que é do trabalho a frio, que é o aumento da resistência mecânica do material. Você tem o encruamento do material, a melhoria das propriedades mecânicas que a gente conhece do encruamento. Mas, em consequência, você tem o aumento da fragilidade do material, né? A peça vai ficar com menor dutilidade, mas vai compensando um com o outro, né? Vantagem da relação da extrusão a frio em relação à extrusão a quente. Como eu falei, né? Melhores propriedades mecânicas resultantes do encruamento, desde que o calor gerado pela deformação não recristalize o metal. Durante a deformação a frio, você vai ter um aquecimento em função do atrito do material com a matriz, né? À medida que você vai extrudando, se você não se preocupar com essa temperatura, vai chegar uma hora que o material vai ter uma temperatura tal que o material é recristalizado. Não adianta nada. Controle das tolerâncias, requerendo pouca ou nenhuma operação posterior de acabamento. A tolerância, o acabamento da extrusão é muito boa, né? Você consegue tolerâncias muito pequenas. O acabamento superficial, devido em parte pela não existência da camada de óxido, desde que a lubrificação seja eficiente. Então, você não tem aquele problema da formação do óxido, porque você não tem temperatura, né? Você não tem a superfície reativa com oxigênio, né? Então, com isso, você não tem a formação do óxido. Eliminação do pré-aquecimento tarugo, não tem esse custo, né, esse tempo perdido, né? Taxas de produção e custos competitivos com outros métodos. Algumas máquinas são capazes de produzir mais de 2.000 partes por hora. É uma velocidade bastante rápida de produção que você tem com a extrusão a frio. Desvantagens. A magnitude da tensão no ferramental de extrusão é muito alta, especialmente para trabalhar peças de aço, e a dureza do punção varia de 60 a 65 Rockwell C e da matriz 58 a 62 Rockwell C. A dureza é bastante alta, então as tensões envolvidas são muito altas. A extrusão por impacto, como o próprio nome diz, né, é quando você tem o impacto do material, né? É similar à extrusão indireta e frequentemente incluída na categoria de extrusão a frio. O punção desce rapidamente sobre o tarugo e é extrudado para trás. A espessura da seção extrudada em função da folga entre a punção e a cavidade da matriz. Então, você tem um golpe na matéria-prima, né? E a característica é essa taxa de deformação bastante rápida em função da velocidade do punção, né? É uma pancada realmente que você dá no material e com isso faz a deformação. Esses produtos aqui são tipo... Oi? Essa questão da deformação rápida faz mudar bastante a propriedade do material, quer dizer, da peça após Sim. Ali a modelagem dela? Sim, sim. A velocidade de deformação vai implicar no aumento da resistência mecânica do material. Quanto maior a velocidade, o encruamento é mais... Vai deixar mais frágil a peça, né? Vai deixar mais frágil, mas mais dura também, né? Menos dútil. Menos dútil, exatamente. A taxa de deformação está ligada com essa característica também. Ok. Obrigado. Esse aqui é um produto típico fabricado por impacto, né? Extrusão por impacto. E, além disso, tem tubos de pasta semelhantes que são peças descartáveis. Podem ter diâmetro de até 150 milímetros. A maioria dos metais não ferrosos podem ser extrudados por impacto, usando-se prensas verticais e taxa de produção de até 2 peças por segundo. Então, a cada segundo, você fabrica 2 peças. O
processo permite produzir seções tubulares de paredes muito finas, em relação diâmetro-espessura da ordem de 5 milésimos. Por essa razão, a simetria da peça e a concentricidade do punção são fatores importantes, né? Como é que você vai conseguir, se você não tiver uma precisão muito grande aí do punção para a peça, você vai acabar tendo uma variação aí nessa espessura que vai causar uma não conformidade na peça, né? Você não tem muita margem para erro, né, nesse processo. Mas uma vez ajustada o equipamento, né, é praticamente impossível não é, né, mas é muito difícil ter o erro, né? A pressão hidrostática, que eu tinha falado lá em cima, né, é quando você tem um fluido aqui na câmara, né? Então, na verdade, o pistão ele não age diretamente sobre o material, e sim sobre o fluido. E isso elimina o atrito entre o material e a câmara, tendo em vista que você tem fluido aqui no meio, né? Aqui você vai ter esse aumento de pressão no fluido aqui da câmara, e aí, por uma questão de resultante de forças, né? A força resultante vai ser nessa parede aqui do material, empurrando, forçando o material contra a matriz. A grande desvantagem desse processo, né, é o quê? Professor, no caso desse... Seria o vazamento do fluido para Exatamente. cada fabricação aí da peça. Perfeito. Né? Você tem uma questão, uma pressão aqui é da ordem de 1.400 megapascal. Então, você, para manter a vedação desse sistema, é muito difícil, certo? Sim, sim. Esse método foi desenvolvido nos anos 50 e evoluiu para o uso de uma segunda câmara pressurizada mantida a pressão mais baixa. É chamada extrusão fluido a fluido e reduz os defeitos do produto extrudado. A extrusão por pressão aumenta a dutilidade do material, portanto, materiais frágeis podem se beneficiar dessa forma de extrusão. Entretanto, as vantagens essenciais do método são baixo atrito, pequenos ângulos de matriz e altas relações de extrusão. Podem ser estudados por esse método uma grande variedade de metais e polímeros, formas sólidas, tubos e outras formas vazadas, como favo de abelha e perfis. A extrusão hidrostática é realizada usualmente em temperatura ambiente, em geral usando óleo vegetal como meio fluido, né? Aquele fluido lá, normalmente é o óleo vegetal, combinando as qualidades de viscosidade e lubrificação. Podem também trabalhar a alta temperatura e, nesse caso, cera, polímero ou vidro são usados como fluido, que também tem a função de manter o isolamento térmico do tarugo durante o procedimento de extrusão. Você tem isso, né? Você tem o aquecimento da peça e aí o fluido vai agir como um isolante térmico, não permitindo a transferência de calor para a matriz e para a câmara, né? E isso é interessante para reduzir o desgaste daquela região. Os equipamentos utilizados na extrusão. Então, basicamente, é uma prensa hidráulica que você vai usar para poder fazer a extrusão. É possível controlar a velocidade da operação e o curso do pistão, né? Você tem um controle muito grande da prensa. A força pode ser mantida constante para o longo curso, tornando possível a extrusão de peças longas e aumentando a taxa de produção. É importante, né? A gente falou agora há pouco da velocidade, né? É importante que a velocidade seja constante, né? Seja ela alta ou baixa,
você começa com uma velocidade e vai com ela até o fim, porque senão você vai causar uma propriedade heterogênea ao longo do comprimento do material, né? Se você for variando a velocidade. Isso não é interessante nunca. As prensas hidráulicas verticais são geralmente usadas para extrusão a frio. Elas têm usualmente menor capacidade daquelas para extrusão a quente, mas ocupam menos espaço horizontal. Outro tipo de prensa é essa aqui, que já é uma prensa mecânica, que são as prensas excêntricas, também usadas para extrusão a frio e por impacto, e são indicadas para a produção em série de pequenos componentes. Então, ela tem um componente excêntrico aqui, é tipo um biela manivela, né? Ela funciona semelhante a um mecanismo, né? Biela manivela de motor, que isso aqui vai girando, né? Como se fosse aqui a árvore de manivelas. Isso daqui é a biela, né? Tem até um nome de connecting rod mesmo. E aqui ligado ao pistão, que na verdade é o pistão, né? Ligado ao pistão. E aí, com isso, o pistão vai subindo e descendo aqui à medida que você vai girando o eixo excêntrico aqui. Em operações de múltiplo estágio, onde a área de seção transversal é progressivamente reduzida, são efetuadas em prensas especiais, quando você tem uma sequência, né? Como se fosse aquela trefiladora múltipla, né? Aqui é quando você tem essa extrusão múltipla, vamos dizer assim, que não é semelhante porque você não tem a extrusão contínua, né? Múltipla contínua, como na trefilação, que você tem cada etapa bem definida em função das altas pressões envolvidas, ok? Bom, com isso a gente finaliza o capítulo 6 e semana que vem é prova, é a V2, né? Se caso não tenha mudado nada, né? Mas a princípio mudou. Então vai cair da unidade 1 a 6, que é essa daqui, a 6, né? Extrusão, e serão 2 questões discursivas e 8 questões de múltipla escolha, de marcar X. E não vai cair a parte, né, o conteúdo que o professor Lélio ministrou, né? Foi uma determinação aí que a gente não tem que cobrar essa parte do professor Lélio, então vai cair somente da unidade 1 a 6 que eu apresentei aqui para os senhores. Vai ser pelo Teams também, obviamente, né? E eu vou programar para a prova entrar um pouco antes, né? Em vez de botar 6h30, eu vou botar a prova para começar umas 6h05, 6h10, para ela já ficar disponível, para que, né, conte aí um tempo a mais para vocês poderem realizar a prova e fazer a entrega pelo Teams, né, contando aí com possíveis problemas técnicos, ok? E peço que, rapaz, vocês não viram nada disso aqui, né? Agora que estão vendo, né? Unidade 1 a 6, 2 questões discursivas, 8 de múltipla escolha, e não vai cair o conteúdo do professor Lélio, que eu falei agora, ok? E eu peço para que vocês verifiquem quem está com mais de 25% de falta lá no CIA, que me mande um e-mail informando, por favor, para que eu possa fazer as possíveis correções. Principalmente alunos que entraram depois, né? Que foram adicionados depois, o sistema lança automaticamente falta, né? Mesmo entrou depois, daquele dia para trás, é falta para todos os dias, né? E aí explode o número de faltas. Eu peço que verifiquem, por favor, e me mandem e-mail caso tenha alguma alteração dessa. Alguém tem alguma dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Essa prova do senhor vai ser igual a outra? Preencher no caderno e tirar foto em PDF e enviar?
ou você vai botar para responder no próprio Teams? Boa pergunta, hein? Dá para fazer isso no próprio Teams, né? Acho que dá sim. Dependendo o professor Mário Bittencourt, ele deu uma prova que era a resposta direta no Teams. Rapaz, gostei disso aí. Obrigado, hein, o Gabriel e o Joel. Vou me preparar para fazer isso, sim. Acho que tem um aplicativo do Forms, né? Isso, é Google tipo um Forms. Google Forms. E aí já deve dar a nota direto até, né? Bem, aí vai depender de você fazer a configuração, né? Lá na hora lá de fazer a prova, você coloca lá as pontuações das respostas, e aí quando o caboclo colocar lá a resposta, você já pega a resposta tudo automático. Vou aprender a fazer isso. Obrigado pela dica, de verdade. Falou. Tem um vídeo aí na internet. Eu estava ajudando uma amiga minha também, que é professora aqui da Unig, e ela estava perdidinha. Aí tá fazendo essas provas pelo Forms, né? Aí eu pesquisei na internet para poder ajudar ela. E tem essa opção aí de você colocar os pontos nas questões lá, tudo certinho, para quando botar lá o resultado a contagem já sai automática, né? Entendi. Boa, obrigado aí pela dica. Mestre, tem também mais uma coisa. Mas se eu na hora da prova, eu esqueci. É que assim, eu faço as minhas provas naquela folha da Estácio, que chegou outros mestres que emprestaram ela para mim antes da pandemia. Se eu quiser fazer nessas folhas, daquele método comum, tirar eu tenho um aplicativo que transforma foto em PDF. Se eu quiser mandar as provas do senhor a modo antigo, tem algum problema? Cara, marcar X, cara. Marcar X. É clicar. É só clicar. Não tem como. Não tem, eu acho que eu vou tentar botar os dois opções lá. Pô, é marcar um X no negócio, entendeu? Não, eu concordo com o senhor. Eu falei isso só pelas questões discursivas. Pô, a discussão vai ser pergunta direta, não vai ter grandes desenvolvimentos, não. Para responder, resposta direta, realmente. Tá bom? Eu acredito que o professor Mário Bittencourt deve ter utilizado esse Forms aí. Isso. Mas se for uma coisa, se eu colocar uma coisa muito complicada, eu abro para poder. Eu faço em duas partes. Eu faço uma parte que é só no Forms e outra parte que é para entregar, entendeu? Eu não vou cobrar isso, não. Beleza.